Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando o lixo dessa gentalha fedorenta, os crimes desses animais, chantagem, coação, baixo nível, podridão. Assim, é um lixo de gente insuportável que eu não tem nem como descrever o lixo que essa gente é. E eu estou aturando esses animais há anos aqui, vomitando ódio na minha vida, e atrapalhando a minha vida, destruindo meus contatos pessoais aqui, e eu vou tentando sobreviver a essa quadrilha de vermes. E eu fico aqui me controlando também para não falar um palavrão, para poder não desmonetizar o vídeo aqui, porque, enfim, é um inferno que eu estou vivendo, uma gente medíocre, de baixíssimo nível, assim, uma gente patética, e eu não consigo nenhum advogado aqui para poder me proteger minimamente, juridicamente, desses criminosos desgraçados que seguem vomitando ódio aqui contra mim. Enfim, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro se escondeu, né, na embaixada da Hungria aqui no Brasil, tá? Porque ele tem uma conexão lá com o Orbán, que é dessa extrema direita aí recente que, enfim, né, se elevou no mundo aí nos últimos anos. E, enfim, ele foi se esconder lá exatamente quando aconteceram aquelas prisões lá, né, dos bolsonaristas que estavam ali envolvidos com a questão da minuta golpista, né, enfim, né, o texto lá do golpe e tudo mais. E aí o Bolsonaro ficou com medo de ser preso, foi para uma embaixada da Hungria para se esconder lá, tá? Então a gente vai comentar um pouco isso aqui, vou explicar alguns detalhes para vocês, algumas repercussões e também uma reflexãozinha rápida aí que eu fiz ontem para acrescentar aqui, né? Porque isso é uma coisa que eu tento fazer sempre aqui nos vídeos, apesar do lixo desses animais aqui, eu tento fazer aqui sempre reflexões filosóficas para poder acrescentar elementos aqui enfim, as questões que surgem, tá? Então tem uma questão que eu pensei ontem sobre o que representa o Bolsonaro de fato aí nesse jogo, tá? E me surgiu essa reflexão a partir de um trecho do Vladimir Safatli, tá? Que ele publicou lá no Instagram, e aí eu vou descrever para vocês aqui no final desse vídeo, tá? Depois que eu fizer aqui enfim, as ponderações sobre essa questão lá envolvendo o Bolsonaro estrito sensu, tá? Então, antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que eu também não consegui vender nenhum ainda por culpa desses bandidos, mas sigo tentando aqui e anunciando de maneira que, enfim, né, democrática, que é um tipo de lógica que esses animaizinhos autoritários e medíocres não conhecem, mas enfim, estou aqui anunciando meu livro para tentar vender aqui e recuperar o dinheiro que eu gastei, que esses bandidos estão me trazendo de prejuízo. Mais um, né? Só mais um nesse inferno que eu sigo vivendo aqui, tá? Enfim, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, vamos falar rapidinho aqui sobre a notícia, tá? Para a gente fazer essa sequência que a gente costuma fazer aqui. Então tá aqui, né, Carta Capital, vou deixar o link para vocês aí, tentar atualizar os restantes também, que eu não consigo, né, fazer as coisas com paciência, com calma e com tranquilidade, aqui que eu estou atuando bandidos aqui na minha vida já tem anos e anos e anos, né. Enfim, na mira da PF, Bolsonaro passou 2 noites escondido na Embaixada da Hungria, tá? Os registros datam de 12 de fevereiro, 4 dias depois de a polícia deflagrar uma ação para investigar a trama golpista de 2022. E aí a notícia rapidamente diz o seguinte aqui: o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano, após uma operação da Polícia Federal a apreender seu passaporte, tá? As imagens de câmeras de segurança da missão diplomática foram reveladas nesta segunda-feira, dia 25, pelo jornal The New York Times. Então o New York Times é que divulgou aí esse furo, essa notícia de que, enfim, o Bolsonaro teria se escondido lá, se escondeu na verdade, porque tem lá as imagens, ele conversando, né, com um cidadão lá da Embaixada da Hungria, tá? E os dois ali, ele passou então 2 noites lá tentando se proteger. De acordo com o veículo norte-americano, que é o New York Times, né, os registros de Bolsonaro na Embaixada datam de 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma ação para investigar a trama golpista de 2022, que depois acabou, enfim, deflagrando, né, aquela lambança lá no 8 de janeiro e tudo mais, enquanto Bolsonaro fugia para os Estados Unidos, né, naquela virada de 22 para 23 ali, tá? O ex-capitão permaneceu no local até 14 de fevereiro, acompanhado de 2 seguranças. Que mais aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. Na embaixada, Bolsonaro não poderia, por exemplo, ser alvo de uma eventual ordem de prisão. Isso porque as embaixadas são um território intocável, né? Quer dizer, tem gente dentro da embaixada,
Então o exército do país ou a polícia do país não pode entrar para poder prender as pessoas e tal. Isso aconteceu com o Julian Assange, por exemplo, né? Agora, de maneira inversa ao Bolsonaro, né? Porque o Julian Assange é um cara ali que está fazendo um trabalho importante, um trabalho bacana de divulgação de documentos ali, enfim, problemáticos do poder, né? E não tentando golpe para poder, enfim, eliminar a democracia, destruir ali né, as instituições, como é o caso do Bolsonaro, tá? Mas enfim, o Bolsonaro tentou se utilizar disso para poder se proteger lá na embaixada. Um funcionário da embaixada confirmou sob reserva ao New York Times o plano de receber Bolsonaro, um aliado do premier húngaro, o extremista de direita Viktor Orbán. Em dezembro, os dois se encontraram na posse do ultradireitista Javier Milei na Argentina. E outra coisa, né? Chamar essa gente de ultradireitista, extrema-direita, também é um pouco... Há que se pensar nessa classificação, porque essas figuras, Orbán na Hungria, Bolsonaro aqui, Milei na Argentina, eles não são ultra nada, não são extrema nada, eles são na verdade joguetes, né? Eles são muito mais minions, né, que é uma palavra muito bacana para eles, do que ultra extrema, né? Eles são joguetes, né? Bolsonaro, já fiz vídeo aqui, foi joguete do Paulo Guedes os 4 anos de governo aqui, né? Não sabia o que estava fazendo ali, não tem a menor noção de mais ampla de contexto, e isso também explica um pouco porque ele provavelmente vai ser preso agora, e provavelmente porque ele é um ator meio... Né, ele é um estranho no ninho ali, né, nessa tal elite do atraso aqui do Brasil, tá? E aí, em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente se hospedou na embaixada da Hungria para manter contatos com a autoridade do país amigo. Diz também que seu cliente recebeu um convite para ir ao local, onde conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. É óbvio que não foi isso, né? Porque ninguém vai dormir na embaixada para poder dialogar com amigos, né, da Hungria e tal, ou de outro país qualquer, enfim, né? Você quer fazer esse tipo de encontro, você faz, enfim, né, sei lá, no prédio de alguma instituição, de algum partido político, na sua própria casa, enfim, né? Agora, você vai dormir na embaixada para poder se encontrar com os amigos do outro país? Isso é a conversa fiada do Bolsonaro, né? A operação deflagrada pela Polícia Federal em 8 de fevereiro fechou o cerco sobre Bolsonaro, militares de alta patente e ex-ministros da investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O aval para a ação policial partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os fatos apurados pela PF, finalizando aqui, na operação configuram em tese os crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, certo? Então isso aqui é notícia da Carta Capital, tá? E aí, pessoal, vamos para as repercussões, tá? Para a gente poder fazer uma listinha aqui de alguns fatos importantes que sucederam, tá? Essa questão ali, né, da descoberta desse vídeo e da divulgação aí dessa notícia, tá? Então vamos lá. A página Geopolítica Hoje do Instagram publicou o seguinte aqui: Bolsonaro disse em nota à imprensa que ficou 2 dias dentro da Embaixada da Hungria porque estava realizando conversas diplomáticas. Interessante notar que o ex-presidente não tem prerrogativa de representação diplomática e o Itamaraty não sabia de nada. Então, quer dizer, isso aí já é um ponto, né? Quer dizer, Bolsonaro não tem prerrogativa diplomática, ou seja, ele não tem nenhum cargo público nesse momento, né? Ele poderia até se encontrar com, como eu falei aqui, poderia se encontrar com algum integrante do governo húngaro ou de qualquer outro país, enfim, né, digamos, né, em off ali, como um ex-presidente para conversar e tal, sem problemas. Agora, ele foi dormir lá na Embaixada da Hungria, né? Então essa desculpa aí de contato diplomático não faz o menor sentido, tá? E aí finaliza aqui ainda a nota da Geopolítica Hoje, diz: segundo matéria publicada pelo New York Times, na verdade Bolsonaro estava se escondendo por medo de ser preso na ocasião. O episódio aconteceu justamente quando o passaporte do ex-presidente foi apreendido pela Polícia Federal. Vocês lembram disso, que quando eles prenderam aquelas figuras ali, que são conectadas com o bolsonarismo, estavam ligadas àquelas tentativas de golpe, apreenderam também o passaporte do Bolsonaro, ele foi se esconder na embaixada, certo? Então até essa ordem, essa sequência aí fica muito evidente, né, que na verdade a tentativa dele, a intenção dele ali era se esconder de uma eventual prisão, tá? E aí o João Paulo Charlot publicou aqui no Movimento Democracia, quer dizer, a página do Movimento Democracia publicou aqui um Twitter dele, né, dizendo: Bolsonaro não foi pedir asilo à Hungria, ele recebeu asilo na prática durante aqueles dias. A apreensão de seu passaporte
correspondia a uma ordem de não deixar o país. Entretanto, deixou, posto que a embaixada é território estrangeiro inviolável nos termos da Convenção de Viena. Então isso aqui pode, inclusive, configurar aí já uma, né, uma falta aí do Bolsonaro, um erro, né? Talvez aí um erro legal, inclusive, dele, porque se ele estava proibido de sair do país, ele entra numa embaixada, que é território inviolável internacional, ele já está meio que saindo do país ali sem ter essa permissão, tá? E aí o Leandro Demore publicou o seguinte aqui: qualquer outra pessoa na situação de Bolsonaro seria presa diante desse vídeo do New York Times. Bolsonaro hoje está protegido pelo maldito cálculo político que se faz em relação às possíveis reações de sua prisão. Um cidadão comum teria preventiva decretada em 5 minutos. E eu diria mais, inclusive, né, acrescentando aqui essa colocação do Demore, não precisa só ser cidadão comum, não. Se fosse alguém da esquerda, já estava preso, né? Eles prenderam o presidente da República, né? Sem crime, não tinha crime nenhum, assim. Foi um negócio, né, totalmente armado, que essa é a direita brasileira, né? Então, enfim, então esse cálculo político, que o Demore tem toda a razão de ponderar, que a gente tem que um dia superar isso, né? Mas o fato concreto é que esse cálculo político, ele existe porque o Bolsonaro está ligado a figuras da direita, só, exclusivamente por isso. Mais nada, assim, né? Agora, é inegável também que provavelmente ele vai ser preso, porque tem uma série tem uma quantidade gigantesca de elementos que já estão aí superpostos para poder, enfim, configurar ali uma série de crimes que ele cometeu e continua cometendo, né? E tudo mais, tá? Mas o fato concreto é esse. Eu diria aqui, né, que o Demore diz, né, qualquer outra pessoa na situação do Bolsonaro seria presa diante desse vídeo do New York Times. Eu acho que não. Porque se essa outra pessoa fosse de direita, e mais, se fosse da direita tradicional, né, da qual o Bolsonaro não faz parte, talvez não fosse nem divulgado o vídeo, né? A gente sabe aí, eu falei aqui outro dia, falando da questão do Assange, que o New York Times segurou lá uma notícia comprometedora do Bush durante um ano, esse mesmo New York Times, para poder proteger a eleição dele. Quer dizer, isso aí é a direita mundial que se junta para poder se proteger e coage, chantageia, elimina, né, as instâncias jurídicas, tiram as instâncias jurídicas do jogo, usam a mídia de massa, é um negócio assim. É uma quadrilha, é uma máfia mesmo, né? Enfim, que mais, pessoal? Túlio Amâncio, aqui no Movimento Democracia, tá? Ele também diz o seguinte: importante, depois do caso da Embaixada da Hungria, Polícia Federal estuda solicitar medidas cautelares contra Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica é a mais provável. Investigadores não descartam, mas dizem que ainda não é a hora para queimar uma prisão preventiva, tá? Então, quer dizer, isso também esse comentário aqui do Túlio serve o mesmo comentário que eu fiz para o comentário do Demore, né? Porque o Lula, por exemplo, ele sofreu uma condução coercitiva sem nem ter sido convidado a depor, né? É um negócio assim, inacreditável, né? Então essa é a direita brasileira, é um bando de gangster mesmo, né? É uma máfia assim das piores. Enfim, e aí o Dawilson Belém Lopes disse o seguinte aqui: já encontraram jurisprudência recente em que o ministro Alexandre de Moraes afirma que a tentativa de buscar asilo político configura hipótese de evasão da aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva. Só não prende hoje se não quiser, tá? Então vocês estão vendo que aqui tem uma certa sequência, porque eu fui acompanhando, né, ontem, que eu gravo sempre os vídeos à noite no dia anterior, 99%, né, dos vídeos, então fui acompanhando ali o desenrolar dos acontecimentos, e essas questões foram sendo ponderadas, foram sendo debatidas aí, foram sendo divulgadas também pelas pessoas aqui nas redes sociais, tá? E aí, finalizando aqui, o Wagner Vidal faz um comentário comparando essa questão com o Lula, né? O Lula tinha a possibilidade de pedir asilo político a uma centena de países, mas se defendeu de cabeça erguida, mesmo diante de um juiz parcial, não aceitou prisão domiciliar ou tornozeleira, ficou 581 dias preso. Bolsonaro é um covarde, quer fugir porque sabe que tem culpa, né? E mais, eu diria mais, assim, né, fazendo um comentário também aqui, essa colocação do Wagner, eu diria que o Lula, com todas as dificuldades, os absurdos que ele viveu, ele pelo menos ainda teve um advogado, e bons advogados, né,
e teve os seus amigos perto, teve ali pessoas, né? Eu, por exemplo, nem isso estou tendo. Não tenho nem advogado, nem amigos. Estou aqui sozinho aturando essa quadrilha, esse lixo de gente, vomitando ódio aqui todo dia. Um baixíssimo nível, há anos já, sem um advogado, sem sequer um apoio emocional aqui. O Lula ainda teve isso. Teve metade do país ali apoiando ele. Advogados de excelente qualidade, que inclusive um deles hoje está no STF, né? Então, quer dizer, e aí... Agora, com certeza, radicalmente diferente do Bolsonaro, né? Que, enfim, é o que a gente sabe aí. Agora, o Bolsonaro, ele quer fugir não só porque ele sabe que tem culpa, né? Mas é porque além dele saber que ele tem culpa, ele não sabe nem defender o que ele fez, não tem defesa o que ele fez. Por quê? Não é só porque o Bolsonaro é um bandido, né? É porque o Bolsonaro é um imbecil completo, Tudo que está sendo feito aí, tudo que está sendo demonstrado nos últimos... nos últimos meses, né, nessas últimas incursões aí da Polícia Federal e tudo mais, mostram que a coisa foi radicalmente amadora, foi um negócio totalmente amador e que também denota uma diferença sutil do Bolsonaro, do bolsonarismo e dessa galera que ascendeu com ele aí para a direita tradicional, para a direita oligárquica e a direita de casta, né, como eu ponderei que outro dia alguém usou essa expressão, que eu não lembro quem foi, acho que foi o Darcy Ribeiro talvez. E, bom, enfim, o Brizola, agora eu não lembro, né? Mas fato é que essa lógica de casta e de oligarquia, o Bolsonaro não faz parte dessa lógica, né? Então, enfim, ele ganhou e ele governou com todas as lambanças que ele fez, porque ele estava com o Paulo Guedes ali do lado dele, que é ele sim a figura dessa casta, dessa oligarquia, tá? Bom, enfim, pessoal, então para finalizar aqui os nossos comentários, tá aí as repercussões. A cúpula militar já avisou o Lula que está tudo pronto para a prisão do Bolsonaro, do Braga Neto e do general Heleno, tá? Que são as três figuras aí que, enfim, protagonizaram aquela armação golpista lá. Então a revista Fórum diz o seguinte: a cúpula das Forças Armadas teria comunicado Lula e magistrados que já está tudo pronto caso a justiça decrete a prisão de militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado, entre eles o capitão Jair Bolsonaro, do PL, e os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno, todos da reserva. Segundo informações de Mônica Bergamo, a cúpula militar avisou Lula e o judiciário que não vai se opor e nem contestar caso sejam decretadas as prisões. Tá? O Leonardo Sakamoto publicou dizendo que o Bolsonaro muqueado sugere que Braga Neto chamou de cagão o cara errado, né? E aí ele diz aqui: o general Braga Neto chamou de cagão o então comandante do Exército, general Freire Gomes, por ele não ter mergulhado de cabeça no golpe de Estado. Ironicamente, reportagem do jornal New York Times mostra que Jair Bolsonaro se refugiou por 2 dias na Embaixada da Hungria após entregar o passaporte na operação que investiga os ataques de seu governo à democracia. E aí ele continua aqui descrevendo coisas que eu já falei, né? E finaliza dizendo: vale lembrar que ele largou a presidência da República dois dias antes do final do prazo e fugiu para os arredores da Disney em 30 de dezembro de 2022. Né? Não passou nem a faixa para o Lula. Quer dizer, Bolsonaro é patético. Né? Com isso, deixou seus apoiadores fazerem todo o trabalho sujo em seu nome em 8 de janeiro de 2023, enquanto estava são e salvo na Flórida, desfrutando de um cartão de vacinação falso e de joias surrupiadas do patrimônio nacional. Dessa forma, Jair abre para si a porta da cadeia. Apesar do Supremo Tribunal Federal não ver clima para sua prisão, ante uma condenação transitada em julgado, a operação na representação diplomática do governo de Viktor Orbán mostra que não adianta simplesmente confiscar o passaporte. Ele tem contatos e recursos para ficar longe do efeito das decisões da justiça brasileira. O mais irônico é que Lula teve convite de uma série de nações estrangeiras quando estava para ser preso por conta da condenação da Lava Jato. Em 2018, não aceitou. Disse que enfrentaria a cana e defenderia sua inocência. Permaneceu preso por 580 dias, depois teve sua condenação extinta por conta das sacanagens do então juiz Sérgio Moro e da força-tarefa de procuradores. Bolsonaro nem foi condenado ainda, mas já faz de embaixadas de países com governo de extrema-direita o seu Airbnb. Né? Ele está brincando aqui com essa coisa dele buscar como se fosse aí um hotel para poder ficar fora do risco de ser preso. Então, pessoal, muitas coisas aqui que ele fala, né, é importante. E aí, essa questão, né, relembrando aqui que quando aconteceu aquele quebra-quebra lá em Brasília, eu fiz um vídeo aqui, tinha acabado de me mudar, inclusive, para cá, estava com a estante ainda, né, pela metade ali,
E, enfim, fiz o vídeo ponderando o seguinte, aquilo ali foi um tiro no pé, né? Um tiro no pé de quem? Da direita. Então a própria direita tradicional está tendo que lidar com essa questão do Bolsonaro de maneira muito cautelosa para poder não ficar evidente que, na verdade, eles fazem parte dessa lambança toda também, né? Porque eles contribuíram não só para o Bolsonaro ganhar a eleição, mas também para ele governar e fazer todas as lambanças que fez, enfim, mas porque ele estava ali protegido pela presença do Paulo Guedes, pela conexão do Paulo Guedes com o mercado financeiro e com toda essa casta, essa oligarquia aí que a gente tem no Brasil, que é a chamada elite do atraso, aqui, que está aqui na expressão do Gessé Souza. Tá? Enfim, pessoal, que mais aqui? Tá? Para a gente finalizar, para a gente passar para a reflexão final aqui do vídeo, tá? O Jamil Chad publicou duas notícias dizendo o seguinte, o caso Hungria é ponta do iceberg de cooperação global da extrema-direita. E aí ele diz, né, a presença do Jair Bolsonaro numa embaixada de um país liderado por Viktor Orbán é apenas a ponta do iceberg de uma coordenação global do movimento de extrema-direita no mundo, com reuniões secretas, encontros virtuais e uma cooperação real. Grupos extremistas no Brasil, Europa e Estados Unidos adotam posições similares em debates internacionais, copiam slogans, métodos de atuação e apoios recíprocos. Agora, eu pondero aqui o seguinte, mais uma vez, uma coisa que eu já falei em outro vídeo, falei aqui hoje também, Bolsonaro, Orbán, Milei, essa gente não é extrema nada, né? Eles são, na verdade, digamos, né, eles são auxiliares perfeitos, bois de piranha, digamos assim, né, perfeitos para a verdadeira casta do poder econômico que coloca essa gente ali, ou aceita essa gente sem maiores problemas, sem maiores contestações lá no início do processo, né? Porque, enfim, interessa ao poder econômico. O poder econômico não se incomoda com ditaduras desde que sejam de direita, né? Isso a gente sabe aí na história da humanidade, da história do século XX, na história dos Estados Unidos, na história aí enfim, né, de tudo que a gente vê. Tá? A própria América Latina mostra isso, inclusive vou tentar fazer vídeos aqui, a despeito do absurdo que eu estou vivendo. Vou tentar fazer vídeos aqui sobre o aniversário do golpe militar, que também é uma coisa importante, aí, inclusive para a gente pegar essa deixa, né, essa oportunidade que é essa quantidade de cagada gigantesca do Bolsonaro para poder manter a discussão aqui. Agora, essa gente vai filtrando tudo, né? E se aparecer amanhã ou depois um outro Bolsonaro que substitui, eles apoiam, e se tiver, enfim, né, possibilidade de ganho, eles apoiam, e né, se tiver um ministro da economia neoliberal, pronto, tá tranquilo, sem maiores problemas, tá? Então, enfim, por isso eu acho que, até fiz vídeo aqui comparando, né, o Milei com o Trump, é patético o Milei indo para um seminário nos Estados Unidos defender o Estado mínimo, né, o neoliberalismo, e o Trump na plateia, claro, com o maior Estado do mundo, o maior orçamento do mundo, disparado, né, mais de quase 40 vezes o orçamento da Argentina, e ele lá defendendo o Estado mínimo. Quer dizer, então, quando se trata essa gente de extrema, né, é preciso pensar melhor aí, né, colocar todo mundo no mesmo balaio, chamar essa gente de extrema direita. Eles são joguetes, a única coisa que eles têm de extremo é uma certa retórica conservadora de costumes, que muitas vezes na prática nem seguem, né? Porque, enfim, né, a gente sabe que isso aí tem um falso moralismo gigantesco, né? Mas o fato concreto é que essa gente, para além disso, eles são economicamente, assim, capachos do grande capital. E outro, eles são também, aqui já adianto uma parte da reflexão que eu vou fazer no final aqui, eles são emergentes. Eles são o que a gente costuma chamar aqui no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, por exemplo, né, que é um bairro aqui que surgiu e que começou a se expandir há uns 30 anos. Os emergentes do subúrbio começaram a ir morar na Barra da Tijuca. Quer dizer, comerciantes, a galera que começa a ganhar um dinheirinho a mais, vai todo mundo para a Barra da Tijuca. Não fazem parte daquela casta, daquela direita tradicional, que é a direita aqui no Rio de Janeiro da Zona Sul, né, enfim, Leblon, Ipanema, etc. e tal. Mas são, né, tem tanto dinheiro quanto, estão ali ganhando muito dinheiro, tudo mais, com essa ascensão aí do neoliberalismo, e aí vão morar na Barra da Tijuca, viram emergentes. E 99% desses emergentes são de direita, né? E quando eles não são da casta, quando eles não são do grupelho dessa oligarquia, eles invariavelmente são massa de manobra, assim, facílima para essa gente.
porque são todos ex-pobres de direita, né? E aí são facilmente utilizáveis. Então já adiantei até com a parte da reflexão final do vídeo, tá? E aí por último aqui, antes da gente chegar na questão do Safatli para poder finalizar a reflexão, o Jamil Chad publicou também o seguinte: o Itamaraty convoca o embaixador da Hungria para explicar abrigo ao Bolsonaro. Então o embaixador da Hungria já foi também lá convocado para poder tentar explicar isso aí, né? Porque isso aí criou um problema diplomático, né? Mais um, né? Criado pelo retardado do Bolsonaro, tá? E aí o Safatli publicou aqui no Instagram uma questãozinha aqui, que está inclusive para além disso, mas que também tem a ver com essa questão e ajuda a gente a pensar nesse fato do Bolsonaro, na eventual prisão dele, ou até mesmo nesse atraso da prisão do Bolsonaro. Tá, vamos lá, ele diz o seguinte aqui rapidinho: o STF não se contrapôs a Bolsonaro por amor à democracia. O STF não é anteparo da democracia em lugar algum, em hipótese alguma. Seus interesses são interesses oligárquicos muito claros. Ele continua: o STF se contrapôs a Bolsonaro porque ele criava um tipo de hegemonia que curto-circuitava radicalmente a direita tradicional, da qual o STF faz parte. Acho errado descrever esse processo como uma espécie de defesa da democracia nacional. E aí ele finaliza dizendo: no Brasil não existe democracia, nunca existiu. Tá? Para as classes mais pobres, ela nunca existiu. Nunca tiveram defesa da integridade pessoal, defesa de direitos ou qualquer coisa que o valha. Então concordo plenamente com o que ele está dizendo aqui, tá? Apenas com um sutil detalhe, tá? Que tem a ver com o que eu já falei no vídeo aqui até esse momento. Ele diz aqui que o STF se contrapôs ao Bolsonaro porque ele criava um tipo de hegemonia que curto-circuitava radicalmente a direita tradicional da qual o STF faz parte. Eu acho que eu não chamaria nem de hegemonia, eu chamaria de protagonismo temporário, né, do Bolsonaro. Ele estava quase que completamente controlado por essa direita tradicional. Tanto é verdade que o Paulo Guedes é a chave para entender isso. Se o Bolsonaro tivesse colocado alguém ali que não fosse neoliberal, que fosse alguém desenvolvimentista, alguém progressista, ele não durava um ano fazendo as cagadas que ele fez, né? Agora, como ele colocou um neoliberal, né, então, na verdade, ele está... essa aparente hegemonia dele não curto-circuitou a direita tradicional. Por quê? Porque quem governou de fato foi o Paulo Guedes. Bolsonaro não fez nada, absolutamente. Ficou ali falando na internet, vomitando bobagem, criando discussões vazias, enfim, e hegemonizando, na verdade, a alienação geral, né, dessas figuras que a gente hoje chama de bolsominions, que são completamente alienados, não tem a menor noção desse jogo, né? Então agora, o restante eu assino embaixo, é isso aí mesmo, quer dizer, né? O STF nunca foi, e na verdade o STF prendeu o Lula, o STF impediu o Lula de ter habeas corpus, enfim, esse mesmo STF, né? Então, quer dizer, não dá para acreditar que isso aí seja, de fato, uma modificação da democracia brasileira e tudo mais. Eu concordo plenamente aqui com ele. E, para finalizar, eu diria o seguinte, que o motivo pelo qual fica praticamente impossível modificar esse contexto está não exatamente numa troca de hegemonia, que seria a hegemonia da direita tradicional pelo bolsonarismo, que aí precisou ser contraposto aí por algum tipo de outra medida. Não, né? Na verdade, o que o Bolsonaro ele é para a direita tradicional, aquilo que o emergente da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro aqui de direita é para o elite tradicional, elite econômica tradicional da Zona Sul, Ipanema, Leblon, etc. Então, quer dizer, aqui existe essa casta, essa oligarquia ali, que são os milionários do Rio de Janeiro que moram ali no Leblon, Zona Sul, Ipanema e tal, que são, enfim, gerações aí 3, 4 gerações de milionários. E existem os emergentes, né, da Barra da Tijuca, que em sua maioria é a galera que veio do subúrbio, é o ex-pobre de direita. O Bolsonaro, tá? Guardadas as diferenças aí sutis e tal, né, ele é uma espécie de ex-pobre de direita, que chegou ali, mas ele não faz parte da curriola, né? Mas ele é facilmente utilizável porque ele se identifica com quase todos os elementos daquilo ali, salvo os elementos progressistas que ele taxa de comunista, porque é um imbecil, é um retardado, assim como a maioria esmagadora dessa gente que ficou com ele aí nos 4 anos de governo, tá? Então essa é a comparação que eu acho interessante fazer aqui hoje, essa contribuição aí, né? O Bolsonaro como uma espécie de emergente, mas
além de emergente, ele é meio, né, essa figura meio bizarra, golpista e tudo mais, né, e ao mesmo tempo atacou essa direita tradicional e agora está pagando por isso. E mesmo assim está demorando para ser preso. Por quê? Porque ele é um pobre de direita emergente. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos aguardando aí, comentando, tá? A gente vai se falando no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto. Fui.